Galera, tudo bom? Tchuli tá aqui na área hoje para a gente desvendar um grande mistério que vocês estão pensando aí. Vocês estão acompanhando os últimos vídeos. Você sabe que eu comecei um discurso muito importante, não só para a história desse canal, mas também para a tua trajetória como investidor. Quero te falar o seguinte, se você é iniciante, você não deve comprar ações, você só deve comprar o tal do IVVB11, né? Mas é claro, nessa escada de evolução, você não quer se tornar um investidor que vai ficar para sempre no nível iniciante, né? Você quer se tornar um investidor que vai evoluir para o nível intermediário e para o nível avançado, até porque as recompensas financeiras disso são enormes. É claro, você pode ter boas rentabilidades no nível iniciante, você vai deitar a tua cabeça tranquilo no travesseiro, sabendo que você está cuidando da tua família, que você está fazendo a coisa certa quando você compra o IVVB11, mas o próximo passo é aprender a assumir riscos de maneira racional, de maneira clara, para que quando você vá para o nível intermediário, você não vá para uma aventura, você não vá para uma ilusão. E a melhor maneira que eu descobri de tratar os diferentes níveis que existem dentro do nível intermediário e dentro do nível avançado é esse aqui. Seguinte, a gente tem lá na medicina várias áreas de especialidade. A gente tem o cara que cuida da cabeça, que é o neurologista. Desculpa, médico, se eu tô falando besteira aqui. Em algum momento eu vou falar uma besteira, mas é pro bem de todo mundo entender o que eu tô falando. Se eu tenho problema do coração, eu vou procurar um cardiologista. É verdade. Se eu tenho apenas um rim, isso é verdade, por isso que eu pude aí... Eu não vou falar não, que senão vai dar problema aqui nesse algoritmo. Eu cuido do meu rim com um nefrologista. O ortopedista é o quê? Quando eu tenho problema de queda, quebrei um braço, quebrei uma perna. O clínico geral é aquele que dá aquela guaribada toda aí, né? Desculpa, clínicos gerais, eu sei que o que vocês fazem é muito importante. No direito, a gente também tem essa mesma dinâmica. Tem o especialista em direito penal, tem o especialista no direito tributário, tem o especialista no direito administrativo, etc e tal. O mercado financeiro não é diferente. Eu não sei agora se isso é um estilo pré-definido pelo pessoal do marketing ou se realmente é isso. Mas eu vou falar aqui o que eu entendo dessa história e acompanha. A gente tem dois tipos de investidores no mercado financeiro. Tem o trader, que é aquele que está preocupado em comprar uma ação por 20 e vender por 30, comprar ela por 50 e vender por 60, ou até vender ela por 60 e recomprar ela por 50. E ele basicamente está preocupado com o quê? Com o preço da ação. Ele está preocupado com a especulação. E quando eu falo aqui especulação, eu não estou querendo falar de uma maneira negativa. Eu estou querendo falar que essa pessoa está preocupada com a variação de curto prazo no preço dessas ações, tá? Já o investidor, ele está preocupado com outra coisa. Ele está preocupado com a variação do preço da ação, que é o que a gente chama ganho de capital, mas ele está muito mais preocupado com os proventos que aquela empresa, que aquele projeto vai pagar para ele. Quando eu falo proventos, entenda, dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações. São recompensas que o investidor recebe ao longo do tempo, que ele bota no bolso dele. É como se fosse o fruto que você pega de uma árvore, entendeu? Aquilo ali é a riqueza. O que eu indico para você é o seguinte, que você pegue esses proventos, essas sementes e plante novas árvores, porque aí você cria uma floresta. Aqui, você pegar os dividendos, os juros sobre capital próprio e reinvestir é fazer o juro composto trabalhar no mercado financeiro, na bolsa, ao teu favor. No longo prazo, grande parte do retorno, grande parte do teu patrimônio virá do reinvestimento desses dividendos. Mas vamos criar subcategorias aqui dentro dos traders e dos investidores para você entender de uma vez por todas o que a gente está falando quando, por exemplo, a gente fala de day trader. O day trader é aquele agente do mercado, é aquele especulador. Eu não vou falar que ele é um investidor, tá? Porque ele especula. Dentro da mesma sessão. Lembrando, o mercado de ações, ele abre às 10 da manhã e fecha às 5 da tarde.
vou dar aqui o exemplo mais básico, tá? Tem outros mercados que funcionam, por exemplo, de 9 da manhã até 5 da tarde, 6 da tarde, mas eu não quero complicar. Vamos falar do simples aqui. Vou falar do mercado de ações. Então, se eu compro uma ação às 10h30 da manhã e vendo ela às 11h30 da manhã, eu fiz um day trade. O day trade, ele é uma prática muito popular na internet hoje e tem muitas falsas promessas baseadas no day trade. Eu não vou ficar hateando o day trade aqui não, mas eu só vou deixar claro uma coisa para você. A chance de você ganhar dinheiro com isso na prática é muito baixa, mas vamos chamar que isso não é enganação. Vamos falar que é um jogo de altíssima performance. Por que eu decidi explicar dessa maneira? Imagina que você começa a andar de kart. E o teu sonho é ir para a Fórmula 1. Eu não vou falar que você treinar para ir para a Fórmula 1 é uma pilantragem, é uma picaretagem, é um sonho falso, é uma promessa vazia. Eu vou te falar assim, olha, somente 20 pessoas correm na Fórmula 1 no mundo inteiro. Então é um jogo de altíssima performance, tá? Mas quem consegue fazer isso, que é 0,0001 da população, vai ganhar muito, muito, muito dinheiro, tá? Eu, pessoalmente, não conheço ninguém que consegue, de maneira consistente, ganhar dinheiro no day trade, tá? A gente pode ver outros vídeos aqui que eu vou explicar por que eu acho que não dá para ganhar dinheiro no day trade e eu não recomendo que você faça isso, tá? A gente também tem o swing trader. O que é o swing trader? Ele vai fazer compras em períodos curtos e vai vender em períodos curtos. Por exemplo, vamos dizer que eu comprei uma ação numa terça-feira. Eu vou vender ela na sexta da mesma semana. Isso é a prática comum ao swing trader, tá? Então, eu posso ser day trader e swing trader ao mesmo tempo? Sim. Mas se eu fizer uma operação que ela começou na segunda-feira, às 10h30 da manhã, e ela terminou na sexta-feira, ao meio-dia, isso foi um swing trade, não é um day trade, beleza? A gente também tem o position trader. O que é o position trader? É um especulador que ele vai trabalhar com base semanal nas suas posições. Então, a prática do mercado é que ele abre essa posição ou na sexta-feira, ao final do pregão, ou na segunda-feira, ao final do pregão. E ele vai analisar essa operação que ele está semanalmente. Então, é um position trader. Você poderia traduzir isso, que é um especulador semanal, tá? Seria uma tradução livre do que é um position trader, na minha opinião. E tem o trend follower, que também é um especulador. Isso eu faço na prática, eu ensino dentro do Start Milionário, porque eu acredito que seja a melhor dessas alternativas de especulação. O que é o trend follower? Ele é um especulador que ele segue a tendência. Imagina só você lá no mar nadando. Se você começa a nadar contra a correnteza, o que vai acontecer? Uma hora você vai cansar e a correnteza ela vai ganhar de você. Então, o que é o mais sensato? Você entender para onde a correnteza está seguindo e você ir a favor da correnteza. Então, o trend follower, ele faz a mesma coisa no mercado. Ele pega a tendência de alta e ele vai lá e compra naquela direção. E ele pega a tendência de baixa e ele vende o mercado, a ação nessa direção. É claro que ele tem técnica para fazer isso. Ele faz isso através de um método. Ou seja, aquilo que eu te falo, que é sempre importante ter um método, também está presente nessa metodologia, tá? E aí, qual que é o segredo? Você ter o que a gente chama de um trailing stop. O que é um trailing stop? Vamos dizer que eu comprei uma ação aqui nesse patamar. E aí ela foi subindo numa tendência de alta. Eu vou botando o meu stop aqui nessa direção. E aí quando o mercado ele começa a cair, ele determina que eu deva sair daquela tendência. Perfeito? A partir disso, eu consigo ter um ponto claro do porquê que eu compro, eu sei porquê que eu mantenho e porquê que eu saio daquela ação. Dentro da metodologia que eu ensino lá no Start Milionário do Trend Following, você está sempre dentro do mercado. Ou você está comprado, ou você está vendido. Deixa aqui eu abrir um parênteses para te explicar o que significa essa expressão tá comprado e tá vendido. Quando eu estou comprado, eu torço para a bolsa, para a ação subir. Eu ganho dinheiro assim.
Quando eu estou vendido, eu estou com uma custódia negativa. Quando eu estou comprado, eu estou com uma custódia positiva. Quando eu estou vendido, eu estou com uma custódia negativa. E eu vou monetizar a queda daquela ação. Eu vou transformar aquela queda em dinheiro para o meu bolso, tá? Eu sei que é um conceito novo para você. É por isso que a gente tem um módulo completo dentro do Start Milionário só para explicar o operacional e as estratégias na prática de como você monetiza a queda. Por que que isso é extremamente importante dentro do meu conceito de viver de mercado financeiro, de viver de bolsa? Porque aquelas pessoas que dependem de um mercado de alta, uma bolsa em alta, para viver da bolsa, elas estão com um negócio cíclico. Que nem aqueles caras lá que vendem café, vendem soja, vendem boi. Eles precisam que o preço daqueles ativos subam para eles ficarem mais ricos. E essa que é a grande liberdade de um trader que faz trend following. Ele não precisa de um mercado de alta para ganhar dinheiro. Se o mercado estiver de queda, se o Brasil estiver indo para o buraco, se a economia mundial estiver indo para o buraco, se tiver uma crise enorme, vai ser a maior oportunidade de meter dinheiro para dentro do bolso. Por que que eu falo isso? Por que que eu te ensino isso? Porque eu já fiz isso em vários momentos diferentes. E é por isso que é tão importante eu vir aqui te esclarecer esse posicionamento dentro do mercado financeiro. Beleza? Então, de certa forma, já dei uma pincelada aqui do que é ser um trader. Agora, eu vou te explicar como você pode se classificar como investidor dentro da Bolsa de Valores. A gente tem, dentro dos investidores, a classificação do Buy and Holder. A gente está trazendo aqui expressões em inglês. A gente poderia muito bem estar traduzindo isso para você, mas eu quero te tirar dessa zona de conforto, porque é assim que as pessoas falam na prática. Então eu não quero que você aprenda comigo aqui um negócio, e aí quando você chega na prática, você fala assim, tio Julio, cheguei lá na prática, era totalmente diferente. O pessoal estava falando buy and hold, não era comprar e segurar. Então, eu já estou te botando aqui dentro da jaula do leão para se virar e ficar vivo, tá? O que o buy and holder faz? Ele compra uma ação, mas antes ele analisa muito bem os fundamentos daquela empresa. Ele usa técnicas como matriz BCG, 5 forças de Porter, análise SWOT, faz uma análise dos fundamentos operacionais daquela empresa, da cultura daquela empresa, das pessoas-chave dentro daquela empresa. Ele olha os indicadores econômicos daquela empresa, ele faz o valuation daquela empresa. E quando ele compra, ele espera nunca mais vender. Ele espera nunca mais vender. Mas isso não significa que ele vai virar refém dessa ação. Por incrível que pareça, o que dá mais dinheiro que eu vi na prática e reforçado por algumas literaturas extremamente sólidas na bolsa é você comprar e só vender depois de um prazo de 30 anos. Com certeza, quando eu falei agora, comprar e segurar 30 anos, metade das pessoas que estavam vendo vão largar esse vídeo, que vão falar assim... Esse tio, ele tá maluco, eu vim aqui pra ficar rico rápido, do dia pra noite. Ele tá falando de eu comprar e segurar 30 anos. Essa é a triste verdade que eu tenho para te falar. Mas isso que é bom, porque a concorrência para quem trabalha nessa metodologia é muito baixa, porque pouca gente está disposta a investir durante tanto tempo, perfeito? Os maiores retornos provavelmente estão aqui nessa área de investidor. E para quem está no nível intermediário, ser um buy and holder talvez seja uma das melhores portas de entrada para esse mundo, tá? A gente tem o Value Investor. O Value Investor ficou muito popularizado por investidores como Warren Buffett e Benjamin Graham. Benjamin Graham, é o pai do Value Investing, tá? O que o Value Investing ele fala? Que a maior sacada da bolsa é você comprar uma nota de $1 por 50 centavos. E como que a gente faz isso na prática? A gente encontra o valuation dessa empresa. Vamos aqui usar um exemplo claro para você entender. Vamos dizer que eu estou falando do Itaú. E o preço justo, o valor do Itaú é R$35. Mas eu olho para o mercado, a cotação está me indicando R$25. Ou seja, eu estou comprando com 30% de desconto essa nota de $1. Eu estou comprando uma nota de $1 por 70 centavos. É isso mesmo. O que eu preciso fazer para entender isso?
preciso entender tudo que o buy and holder faz, só que eu preciso trabalhar nessa discrepância entre valor e preço. Uma frase boa para você guardar é o seguinte: valor é o que você leva, preço é o que você paga, tá? E aí, quando o preço ele convergir com o valor, você vende aquela ação e parte para a próxima oportunidade. Beleza? Essa é a dinâmica de você acelerar o processo de compra e venda, ganhando dinheiro e controlando o risco. Porque a partir do momento que você sabe qual é o valor daquela ação e você está comprando ela por um preço muito mais baixo, você tem o que a gente chama de margem de segurança. E quanto maior a margem de segurança que você tem, menor é o risco que você corre. Então, essencialmente, o Value Investor ele está controlando o risco dele na bolsa ao comprar ações, pagando muito barato. Só que para isso ele tem que ter noção do valor, tá? Ele não pode ficar focado só no preço. E o que mais as pessoas sabem hoje em dia é o preço de tudo e o valor de nada. A gente tem um investidor passivo. O investidor passivo é aquele investidor que compra ETFs. O que são os ETFs, para quem ainda não sabe? São fundos passivos que são negociados na bolsa como se fossem ações. Você compra e vende eles muito tranquilamente, só que eles têm alguns benefícios. Na verdade, eles contemplam os 3 princípios básicos que eu defendo na hora de você investir: diversificação, baixo custo e alta liquidez. Você pode ter um ETF para se expor ao mercado americano, nas 500 maiores empresas. Qual que é o nome disso? IVVB11. Mas você pode ter um ETF para se expor ao mercado chinês, China 11. Você pode ter um ETF para se expor aos fundos imobiliários no Brasil, XFIX 11. Você tem um ETF para se expor ao mercado de ouro, Gold 11. Mas você, se quiser se expor somente ao mercado de pequenas empresas brasileiras da Bolsa, pode ir no Small 11. Ou você quer estar exposto ao mercado brasileiro como um todo, você pode escolher o BOVA 11. Ou seja, são mais de 2.000, quase 3.000 ETFs no mundo inteiro para você se expor passivamente a algumas classes de ativos, alguns segmentos do mercado. Isso é muito inteligente para quem quer trabalhar no mercado financeiro sem ter que analisar profundamente as coisas, porque você está comprando uma carteira diversificada. Você não está fazendo uma aposta direcional sobre um ativo, beleza? E tem o Factor Investing, que é a metodologia que eu ensino para os intermediários lá no Start Milionário darem os primeiros passos ao comprar ações através de um método para ganhar mais do que a média. Então, o que é o Factor Investing? Eles são critérios que você seleciona dentro das empresas, mas eles geram um retorno excedente, eles geram um retorno maior por causa disso. Tá? É muito importante que você diferencie características de fatores. Características são características singulares da empresa, mas que não tem nenhum tipo de recompensa em termos de retorno a partir disso. Por exemplo, eu posso fazer um critério. Vou pegar empresas somente com um retorno sobre patrimônio líquido acima de 20%. Isso é um critério de seleção de ações, mas isso não é um fator de seleção de ações. Por quê? Porque a gente não viu esse fator gerando um retorno a mais para quem foca naquilo. O que seria um fator então, Tiúlio? Fala para mim que eu quero saber. Preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial. Pesquisadores como Eugene Fama, Kenneth French, provaram matematicamente que quando eu compro empresas com essas características, o mercado ele tem que me recompensar, porque eu estou indo atrás de um risco específico. Ou seja, eu preciso ser remunerado para assumir esse risco. Dá o exemplo de outro fator, Tiúlio, o beta. O beta, porque empresas com maior beta vão entregar um maior retorno do que empresas com menor beta. E isso é um risco que eu estou correndo conscientemente, beleza? Então, por estar correndo esse risco, eu vou ser remunerado por esse risco. E um investidor inteligente, ele quer correr risco
que ele vai ser remunerado. Então, eu, sabendo dessas técnicas, eu vou escolher o risco de empresas pequenas, empresas de valor, empresas rentáveis, empresas lucrativas. E com isso, eu vou conseguir aumentar o retorno da minha carteira, correndo riscos que eu conheço e que eu consigo mapear. E assim, eu estou ganhando mais dinheiro e sabendo por que eu estou fazendo isso. Beleza? Lá dentro do Start Milionário, a gente deixa bastante claro muitas dessas metodologias. Por exemplo, o Factor Invest é um método. Eu sei por que eu compro, eu sei por que eu vou manter e eu sei por que eu vou sair dessa ação. Value Investing também. Investidor passivo também. O Buy and Holder também. O Trend Follower também. O Position, o Swing Trader, o Day Trader. Eu tenho por que comprar, por que manter e por que sair. E isso que é importante para você. Que você sempre saiba, antes de comprar um ativo, o porquê que você compra, o porquê que você mantém e o porquê que você sai. Porque deixar para tomar essas decisões e ter essa clareza, depois que você já está com aquele ativo dentro da tua carteira de investimentos, pode embaralhar tudo aqui. Porque as emoções elas ficam nebulosas e você pode começar a agir por emoções e não pela razão. E aí, como o cara lá do UFC fala, você vira um passageiro da agonia no mercado financeiro, vira um torcedor. E isso é a última coisa que eu quero que você se torne, principalmente agora que você consumiu esse conteúdo de muito valor, tá? Eu vou pedir para você se inscrever nesse canal caso você queira entender mais sobre essas metodologias, queira receber mais desses conteúdos. Aperta aqui as notificações também para você receber atualizações da carteira da Olivia, carteira de Factor Investing, a carteira de Value Investing que eu faço aqui publicamente, periodicamente, para os assinantes do canal. E também vou pedir para você dar o like aqui se esse vídeo ele fez alguma diferença para você, beleza? Eu sou o Tio Uli, quero que você vá lá também no meu Instagram, porque lá eu estou gerando conteúdo para você estar inteirado sobre o mercado e tomar boas decisões através de um método. Perfeito? Vem comigo, porque é só o começo e estamos juntos.